Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na videoaula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo suplá. Tem nessa cor aqui e nessa cor aqui também. Você pode aproveitar restinhos de fios, tá? Tá lindo demais, né? Ele ficou com 42 centímetros de diâmetro. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar barbantes da Euroroma 6 na cor cru, bege e rosa. Aquele outro suplá que eu coloquei o tom de verde, eu utilizei como base o cru, o bege e o verde militar da Euroroma também, tá? Você pode utilizar como base o cru, porque o cru combina com qualquer cor. E quando for a parte do coloridinho, você pode utilizar restinhos de fios, tá? Dá para também fazer ele todinho numa cor só, vai ficar bem lindo, tá? Aqui eu tenho tesoura, agulha para crochê 4 milímetros. Caso o seu ponto seja um pouco mais solto, utilize então uma agulha 3,5 milímetros, tá? E agulha de tapeçaria para o arremate. Eu vou começar essa peça usando o barbante cru e vou fazer o anel mágico aqui. Aqui eu vou posicionar os meus 2 dedos, vou colocar o fio por cima e vou segurar com o polegar. Pego o fio que vem do rolo, enrolo nos 2 dedos, cruzando, seguro novamente com o polegar, viro a minha mão, pego a agulha, passo com a agulha, ó, por baixo dessa primeira argolinha aqui e com o ganchinho da agulha puxo esse outro fio aqui, passando por dentro da argolinha, assim. Retiro os 2 dedos de dentro do anel mágico, posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê. Aqui o fio que vem do rolo fica para trás e o anel mágico e o fio mais curto fica para frente. Aqui eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. E agora eu vou fazer dentro desse anel mágico 12 pontos altos. Vou colocar a agulha dentro do anel mágico, vou laçar a agulha, vou puxar o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Esse ponto baixo e essa correntinha equivale a um ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha, vou colocar a agulha dentro do anel mágico e vou fazer aqui um ponto alto. Laço a agulha, coloco dentro do anel mágico e faço aqui outro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos, contando com esse ponto baixo e uma correntinha em cima, tá? Então, eu preciso ter no total 12 pontos altos. Eu tenho 3, então falta 9. E eu vou fazendo assim até completar os 12 pontos altos. Feito aqui os 12 pontos altos, eu vou puxar, ó, esse fiozinho mais curto para fechar o anel mágico, assim. Aqui agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui no início eu fiz um ponto baixo e fiz uma correntinha em cima. Então, eu vou colocar a agulha, ó, nessa correntinha que ficou em cima do ponto baixo. No meio dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, ó, nesse próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, pela parte de trás, eu coloco a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas. Ó, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Aqui eu finalizo a primeira carreira e com 12 pontos altos. Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a segunda carreira. Nessas 2 alcinhas aqui, ó, do ponto de base, que eu acabei de puxar essa argolinha para trás, coloco, ó, pela parte da frente, ó, a agulha por baixo dessas 2 alcinhas, assim. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E agora faço uma correntinha, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto.
Nessa segunda carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Aqui eu já tenho o equivalente a um ponto alto, laço a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base e faço aqui um ponto alto. Então, nesse ponto de base, eu já tenho 2 pontos altos. Laço a agulha, vou para o próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha, no mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. Então, dá pra ver certinho, ó, que em cada ponto de base, ó, eu fiz 2 pontos altos, tá? Então, essa carreira vai ser todinha assim. Cada ponto de base vai ser feito 2 pontos altos, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, então aqui eu fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Aqui no início eu fiz um ponto baixo, uma correntinha em cima, vou colocar a agulha, ó, no meio dessas 2 alcinhas da correntinha que ficou em cima do ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo, assim. Puxo essa argolinha. No próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha pela parte de trás e debaixo dessas 2 alcinhas, pego essa argolinha aqui, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Dou uma puxadinha para não deixar tão grande, mas não pode ficar muito apertado também, tá? E aqui eu finalizo, então, a segunda carreira e com um total de 24 pontos altos. Agora, eu vou para a terceira carreira e vou mudar a cor do fio, tá? Eu vou usar o fio bege. Aqui eu vou cortar, ó, mais ou menos vou deixar uns 15 centímetros de fio. E aqui eu vou puxar o fio bege, ó, coloco aqui no ganchinho da agulha e puxo passando por dentro dessa argolinha. Agora eu puxo aqui o fio cru para ajustar essa argolinha do fio cru e dou uma ajustada aqui no fio bege, tá? Pego esses 2 fios aqui, ó, o fio cru e o fio bege, mais curto, tá? E eu vou posicionar aqui, ó, para ir arrematando enquanto eu vou fazendo essa terceira carreira, tá? Ó, dou uma puxadinha aqui, ó. Aqui eu tenho 2 alcinhas do ponto de base que eu puxei a argolinha do fio cru para trás, né? Para finalizar a carreira. Agora eu coloco por baixo dessas 2 alcinhas, pela parte da frente, a agulha, né? Ó, os 2 fios aqui curtos ficam por cima da agulha, tá? Que é pra ir arrematando. E agora, ó, eu laço a agulha e puxo esse fio bege aqui pra frente e pra cima, assim. E aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha que é o equivalente a um ponto alto. Na terceira carreira, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base e no próximo ponto de base vou fazer um ponto alto sozinho. Então, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto, vou laçar a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base e faço aqui mais um ponto alto. Aqui eu fiquei com 2 pontos altos, laço a agulha, no próximo ponto de base, ó, embaixo das 2 alcinhas, coloco a agulha, não esquecendo de deixar o fio aqui por cima, tá? Esses 2 fios aqui pra gente ir arrematando. Laço, puxo o fio aqui pra cima, agora eu vou fazer um ponto alto sozinho, né? Ó, acabei de fazer um ponto alto sozinho, não esquecendo então que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e no próximo ponto de base é um ponto alto sozinho, tá? Agora, eu laço a agulha, no próximo ponto de base vai ser 2 pontos altos no mesmo ponto de base, porque aqui foi um, né? Então, coloco a agulha aqui e faço 1, 2. Laço a agulha. Como aqui eu já fiz 2, então no próximo é um ponto alto sozinho. E eu vou fazendo assim até finalizar essa terceira carreira.
Ó, aqui vai ser 2. Opa. E no próximo ponto de base vai ser 1. Finalizando a terceira carreira, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base, laço a agulha, e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto sozinho. E aqui, ó, no início eu fiz 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Então fica tudo certinho. Vai revezando nessa carreira entre 2 pontos altos no mesmo ponto de base e um ponto alto sozinho, tá? Agora aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha no meio dessas 2 alcinhas, faço aqui um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo das 2 alcinhas, coloquei a agulha, pego essa argolinha e puxo para trás. Aqui eu finalizo a terceira carreira e com um total de 36 pontos altos. Agora vamos para a quarta carreira. Aqui eu vou cortar o fio, vou voltar a trabalhar com o fio cru. Ó, aqui eu laço a agulha, puxo o fio passando por dentro da argolinha do fio bege, puxo o fio bege, dou uma ajustada, ajusto aqui também um pouquinho o fio cru. Já posiciono esses 2 fios aqui para arrematando na próxima carreira, só para mostrar aqui, ó, já ficou arrematado, ó, aqui ficou só uma pontinha, daí é só cortar, tá? Então, da outra carreira eu já arrematei, aí depois não precisa ficar tudo pro final, tá? Ó, já vou posicionar aqui, agora coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, como eu fiz na carreira anterior. Nas carreiras anteriores, né, eu iniciei dessa forma aqui, fazendo um ponto baixo, uma correntinha. Nessa quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base e depois eu vou fazer 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, tá? Revezando entre 2 pontos altos no mesmo ponto de base e 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu fiz um ponto, né? O equivalente a um ponto alto, coloco a agulha no mesmo ponto de base e faço aqui o segundo ponto. Laço a agulha no próximo ponto de base, ó, e o fio já tá ficando por cima, esses 2 fios eu já estou arrematando, tá? Puxo aqui pra cima e vou fazer um ponto alto sozinho, laço a agulha no próximo ponto de base, faço outro ponto alto sozinho. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos sozinhos, agora eu vou laçar a agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço a agulha e agora eu vou fazer 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até finalizar essa quarta carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base, fiz 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e aqui no início eu também tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Ficou tudo certinho, ó. E agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui é o ponto baixo, a correntinha, faço aqui um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, coloco a agulha no próximo ponto de base, puxo essa argolinha para trás. E aqui eu finalizo a quarta carreira e com um total de 48 pontos altos. Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a quinta carreira e vou continuar com a mesma cor do fio. Então, agora eu coloco a agulha pela parte da frente, embaixo dessas 2 alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, faço um ponto baixo. Opa, escapou o fio aqui. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Laço a agulha e vou fazer um ponto alto no mesmo ponto de base para ficar com 2 pontos aqui, tá? No mesmo ponto de base. Esses 2 pontos são um aumento, tá, pessoal? Agora, ó, então na carreira anterior eu fiz um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base, depois eu fiz 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Nessa quinta carreira, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e vou fazer 3 pontos altos sozinhos, que é um sobre cada ponto de base,
tá? Então, laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho, no próximo, 2, e no próximo, 3. Feito aqui os 3 pontos altos sozinhos, laço a agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço a agulha e vou fazer mais 3 pontos altos sozinhos. Deixa eu puxar o fio aqui. 1, 2, 3. No próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a quinta carreira, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E agora eu vou fazer o fechamento dessa carreira, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Olha, eu estou fechando da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores, tá? E aqui eu vou colocar essa argolinha para trás. E aqui eu finalizo, então, a quinta carreira e com um total de 60 pontos altos. Na sexta carreira, eu vou trabalhar com fio rosa. Então, aqui eu já vou cortar, vou deixar mais ou menos 15 centímetros. Vou pegar aqui o fio rosa, vou puxar com o ganchinho da agulha, passando por dentro dessa argolinha. Ajusto aqui o fio cru, ajusto também o fio rosa. Nessa carreira, eu não vou arrematar esses fios aqui, tá? Porque como vai ter espaço, eu vou pular 2 pontos de base, então vai ficar um espaço, não tem como esconder o fio, tá? Então, aqui, a gente vai arrematar esses 2 fios no final do trabalho. Aqui, ó, eu vou colocar pela parte da frente a agulha, vou iniciar como eu iniciei nas outras carreiras anteriores, tá? Faço aqui o ponto baixo, a correntinha, laço a agulha. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Nessa sexta carreira. Depois eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular 2 pontos altos de base e depois eu vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui, ó. Ai, opa! O segundo ponto alto, laço a agulha e aqui o terceiro ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha. Ó, não pego o fio, tá? Deixa os fios soltos ali, porque, como eu falei, né, vai ficar esse espaço e daí vai ficar aparecendo. Laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no seguinte, faço mais 3 pontos altos. Ali escapou um fiozinho. Esse barbante, ele não tá bem torcidinho. Aqui o segundo ponto alto. E o terceiro. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no seguinte faço mais 3 pontos altos. Então, essa carreira vai ser todinha assim, tá? 3 pontos altos no mesmo ponto de base, faço uma correntinha de espaço, pulo 2 pontos de base, no seguinte faço mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a sexta carreira, aqui eu fiz 3 pontos altos no mesmo ponto de base, fiz uma correntinha de espaço e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então, aqui no início eu fiz um ponto baixo, uma correntinha em cima e aqui coloco a agulha na correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, ó, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, tá? No próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixíssimo. Opa, aqui vai escapar o fio, pronto. Puxo um pouquinho essa argolinha, coloco a agulha por baixo dessa correntinha de espaço, ó, é por baixo, tá? Pego essa argolinha, coloco pra trás. Agora, coloco a agulha aqui, ó,
pela frente, embaixo dessa uma correntinha de espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima, faço um ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente a um ponto alto. E nesse espaço aqui agora nós vamos para a 7ª carreira, e dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Aqui eu vou fazer o segundo, laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço e faço aqui o segundo ponto alto, laço a agulha e no mesmo espaço faço o terceiro ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e no próximo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, nessa 7ª carreira, eu vou fazer todinha dessa forma aqui, tá? Uma correntinha de espaço, laço a agulha e dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. Eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. E olha como tá ficando. Tá lindo, né? Então, finalizando a 7ª carreira, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Ó, aqui eu já fiz os 3 pontos altos dentro desse espaço, fiz uma correntinha de espaço, coloco a agulha aqui em cima da correntinha que está em cima do ponto baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, puxo essa argolinha para trás. Opa, ela desceu. Vamos puxar aqui. Aqui eu já vou cortar o fio, tá? Porque na próxima carreira eu vou trabalhar com o fio cru. Ó, parece que vai ficar viradinha essa parte, mas não vai ficar, tá? Não se preocupem, porque conforme a gente vai fazendo as próximas carreiras, já se ajeita aqui, tá bom? Agora, na 8ª carreira, eu vou começar a trabalhar com o fio cru. Então, puxo aqui o fio cru, ajusto aqui o fio rosa. Ó, eu já vou ajeitar os 2 fios, o cru e o rosa, para arrematar nessa próxima carreira, tá? Porque essa próxima carreira vai ser todinha feita em pontos altos. Então, inicio aqui da mesma forma que eu iniciei nas carreiras anteriores, tá? Com um ponto baixo, uma correntinha. Agora, ó, eu vou laçar a agulha e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, laço a agulha dentro desse espaço, faço 2 pontos altos. Laço a agulha, ó, agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Quando chegar aqui nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho 3 pontos altos de base e aqui ficou 2. Mas quando for no final, quando eu chegar no final, eu vou fazer um ponto alto aqui e fecha certinho, tá? No próximo ponto de base, um ponto alto. Outro no seguinte, laço a agulha e dentro desse espaço eu vou fazer 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ser todinha feita dessa forma aqui. Finalizando a 8ª carreira, vou laçar a agulha, ó. E aqui eu vou fazer aquele pontinho que eu falei que no final eu iria fazer. Para completar aqui, ó, os 3 pontos, né? Porque aqui, ó, eu já iniciei aqui nesse ponto do meio, então ficou 2 pontinhos aqui. Aqui eu faço um ponto baixíssimo, puxo essa argolinha, no próximo ponto de base já puxo essa argolinha pra trás. E aqui eu finalizo a 8ª carreira. Olha como já ficou já todo certinho, todo esticadinho. Tá perfeito, né? E aqui eu fiquei com um total de 100 pontos altos. Eu esqueci de falar que na 6ª carreira eu fiquei com 20 bloquinhos de 3 pontos altos e na 7ª carreira também eu fiquei com 20 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Agora eu vou para a 9ª carreira, então aqui eu já vou iniciar com um ponto baixo e uma correntinha. Vou fazer já outro ponto alto no mesmo ponto de base. E nessa carreira, ela também vai ser todinha feita em pontos altos, tá? Mas a cada 9 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, eu vou fazer um aumento, tá? Então, aqui, ó, já tem um aumento e agora eu vou fazer 9 pontos altos sozinhos. 2,
Feito aqui os 9 pontos altos sozinhos, agora no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é um aumento, tá? Ó, então agora eu vou fazer 9 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Feitos os 9 pontos altos sozinhos, eu vou fazer um aumento no próximo ponto de base, tá? Eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 9ª carreira, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base, né? Que é um aumento. Fiz 9 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Puxa essa argolinha e já puxa essa argolinha lá para trás. Aqui eu já vou cortar o fio, porque na próxima carreira eu vou mudar a cor do fio. Vou trabalhar com fio bege. Carreira eu fiquei com 110 pontos altos. Agora vamos para a 10ª carreira. Na 10ª carreira eu vou trabalhar com fio bege, laço a agulha, puxo o fio passando por dentro dessa argolinha, ajusto aqui puxando o fio cru, né, para ajustar a argolinha. Pego o fio mais curto bege e o cru, posiciono aqui para mim já arrematar na próxima carreira, porque a próxima carreira vai ser todinha feita em pontos altos, tá? Aqui, ó, eu já faço um ponto baixo. Opa, escapou um fiozinho aqui. Um ponto baixo e a correntinha, né? E aqui eu já faço o aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu já fiz um, falta mais um aqui. A carreira anterior, eu fiz um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E depois eu fiz 9 pontos altos sozinhos, depois um aumento, e assim eu fui fazendo. Nessa carreira, eu fiz aqui um aumento e agora eu vou fazer 10 pontos altos sozinhos. Feitos os 10 pontos altos sozinhos, no próximo ponto de base eu faço um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Feito o aumento, eu faço mais 10 pontos altos sozinhos. Feitos os 10 pontos altos sozinhos, eu faço um aumento. E assim eu vou fazendo até finalizar a carreira, tá bom? Ó, aqui eu já finalizei a 10ª carreira, finalizei da mesma forma que eu finalizei as outras carreiras, tá? Agora eu vou para a 11ª carreira, aqui eu já cortei o fio bege, vou puxar o fio cru, passando por dentro da argolinha. Nessa 11ª carreira, eu vou iniciar com um aumento e depois eu vou fazer 11 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Feitos os 11 pontos altos sozinhos, eu vou fazer um aumento no próximo ponto de base. Depois do aumento, faço novamente 11 pontos altos sozinhos. E vou fazendo assim até finalizar a carreira. Depois, na 12ª carreira, eu vou fazer um aumento no início e depois vou fazer 12 pontos altos sozinhos e depois um aumento, tá? E eu vou fazendo assim por toda a carreira. Então, eu volto aqui quando eu estiver finalizando a 12ª carreira, tá bom? Aqui eu finalizei a 12ª carreira, já coloquei a argolinha para trás, já cortei o fio, porque na próxima carreira eu vou trabalhar com o fio rosa. A 11ª carreira eu fiquei com 130 pontos altos. Na 12ª carreira eu fiquei com 140 pontos altos. Agora vamos para a próxima etapa. Agora eu vou para a 13ª carreira, aqui eu vou começar a trabalhar com fio rosa. Na 13ª carreira, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Mas vai ser, ó, aqui um ponto baixo, uma correntinha. E faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Feito aqui um bloquinho de 3 pontos altos, nessa carreira aqui, ó, diferente dessa outra carreira aqui, aqui eu fiz uma correntinha de espaço entre um bloquinho de 3 pontos altos e outro. Aqui eu não vou fazer uma correntinha de espaço, tá? Eu vou laçar a agulha, vou pular 2 pontos de base. No próximo, faço mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no próximo faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira, tá?
Finalizando a 13ª carreira, ó, em todos os espaços aqui eu pulei 2 pontos de base. Aqui no último, vou pular só um ponto de base, mas por ser o último aqui, ó, ele fica um pouquinho mais espaçado, então dá a impressão que é 2 pontos, tá? Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha para fechar essa carreira. Ó, dá pra ver, ó? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Ó, como o espaço parece do mesmo tamanho. Aqui eu vou fazer ponto baixíssimo para caminhar até o espaço. Ó. Puxo essa argolinha, coloco a agulha aqui nesse espaço aqui embaixo. Puxo a argolinha para trás. E agora eu vou iniciar a 14ª carreira. Aqui um ponto baixo, uma correntinha. Então, nesse espaço aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Fazendo os 3 pontos altos, eu não vou fazer correntinha de espaço, tá? E aí, eu vou laçar a agulha, ó, e no próximo espaço, faço mais 3 pontos altos, tá? Da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, sem correntinha de espaço. Laço a agulha e no próximo espaço mais 3 pontos altos. Eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 4ª carreira, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo. Ó, dessa forma aqui. E aqui eu vou dar o início à 15ª carreira. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e só, tá? Ó, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo esse ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo, ó. Aqui a gente já está na fase da finalização, tá? No próximo espaço, faço um ponto baixo. Ó, aqui eu tenho 3 pontos altos, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. 4 correntinhas. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, um ponto baixo. E no próximo espaço, um ponto baixo. Ó, e eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Olha como já está ficando lindo, tá demais, né? Finalizando a carreira, aqui eu fiz um ponto baixo no espaço, no próximo ponto de base faço um ponto baixo, 4 correntinhas, pulo um ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo, opa! E agora, vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, nessa alcinha aqui do ladinho, faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, venho aqui no meio desse ponto baixo e puxo essa argolinha para trás. Opa, opa. E agora eu vou cortar o fio e vou finalizar aqui. Ok, agora vamos arrematar o fio. Aqui eu já coloquei o fio na agulha, tá? Ó, e eu vou... Aqui é o lado do avesso da peça. E aqui eu vou passar, ó, por baixo das alcinhas dos pontos, tá? Aqui. Mais um pouquinho aqui. Pulo o último. E vem passando nos próximos.
Acho que dá pra ver certinho. Pulo o último e passo nos próximos, pra ficar bem arrematadinho. Pronto, aqui eu corto. E eu vou arrematar os outros fios da mesma forma, tá? Procure arrematar o fio nos pontos da mesma cor, tá? Aqui o fio cru, procure arrematar nos pontos cru. Aqui o rosa, nos pontos rosa. No bege, nos pontos bege. Então, é só ir arrematando, tá bom? E aqui o suplá já foi todo arrematado, está prontinho para ser usado. Tá lindo demais, né? Ó, aqui no final, ó, dê uma puxadinha assim para ajeitar essas correntinhas aqui, essas alcinhas de correntes, tá? Olha como já fica bem bonitinho. Eu amei demais fazer esse suplá, ele é super prático, rápido e dá para usar restinhos de fios também. E pode fazer todo lisinho também, fica a seu gosto. Espero que tenham gostado, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, até a próxima.